Texto que foi lido pela diaconisa Rose no início, João 3,16. Sem olhar na Bíblia, eu acho que a gente consegue recitar ele, né? Sem olhar na Bíblia e sem olhar na projeção. Toda a igreja, João 3,16. O que diz lá em João 3,16? Não. Isso. Agora, só o pessoal dos 50 a mais. Quem tiver de 50 para cima, recita o verso bíblico. Vai lá. Por quê? Agora eu quero o pessoal dos 25 aos 50. Só o pessoal que tem de 25 a 50 anos. Recita o verso para mim. Para nós. Quem tem de 25 a 50, recita o verso. Não põe lá, tira da projeção. Tira da projeção. Não. Sem cola. Vai lá, pessoal de 25 a 50. Porque... Agora eu quero o pessoal de 0 a 24 anos. Então, todas as crianças, adolescentes e jovens, todos vocês, de 0 a 24 anos, recitem o verso bíblico para nós. Vai lá. Peraí, vamos lá. Vamos começar junto, vamos lá. Vamos começar juntos. Vamos lá? Porque... É isso aí. Vamos lá. Nós estamos, neste mês, falando sobre Deus. Estamos conhecendo um pouquinho mais quem Ele é. E aí, no decorrer deste mês, nós ouvimos sobre a Trindade. Então, nós cremos em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que fazem parte, são 3 pessoas que têm as mesmas qualidades, os mesmos, a gente chama de atributos, são qualidades, que são Deus. Então é a Trindade ou a Triunidade. Nós vimos sobre Deus, vimos numa das mensagens sobre quem é Deus. O Deus que é onipotente, o Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus que é bondoso, um Deus que é amoroso. A gente viu um pouquinho sobre algumas qualidades do Deus Criador em uma das mensagens. Nós vimos também em uma das mensagens sobre Jesus. Uma das mensagens trazidas também foi falado sobre Jesus. Quem é Jesus? Jesus, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, Jesus é o grande eu sou. E aí ele apontou para nós que ele é aquele que dá vida, é aquele que ama, é aquele que nos acolhe. Então nós temos um Jesus, revelado para nós, principalmente no Novo Testamento, ali na expressão eu sou. E aí depois foi falado para nós também sobre o Espírito Santo. Numa das mensagens, nós ouvimos falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vem para nos consolar, para nos confortar, para nos trazer instrução acerca de Deus, para revelar quem é Deus para nós. Então nós vimos sobre um pouquinho da Trindade. Então são um pouquinho de quem eles são. Mas se alguém dissesse para a gente que Deus é apaixonado. Deus é apaixonado? Deus é apaixonado? Por que a gente pode dizer que Deus é apaixonado? Por que a gente pode dizer que Deus é apaixonado? Porque Deus é amor. João, a carta de João, lá na primeira carta de João, vai dizer que Deus é amor. Mas a pergunta agora é, pelo que Deus é apaixonado? Pelo que Deus é apaixonado? Vamos lá, a gente vai ver hoje, nós vimos sobre a Trindade, vimos sobre as pessoas da Trindade, em alguns cultos, no domingo ou nas quartas-feiras, nós conhecemos um pouquinho, foi abordado nas mensagens aqui, que quanto mais eu conheço Deus, algumas coisas diferentes acontecem com a minha vida, eu consigo ser mais santo, eu consigo ser mais obediente, eu consigo ter mais intimidade com Ele. Foi abordado algumas coisas nesse sentido. Então, à medida que a gente vai conhecendo Deus, nós vamos, em nós, sendo tratados
de alguma forma, e nós vamos entendendo quem ele é. Mas a hora que a gente junta essas duas coisas agora, a hora que a gente junta o Deus que a gente conhece e nós, o que acontece? Né? Ou quais são algumas ações de Deus quando fala-se de pessoas? Quais são algumas ações do Senhor? E aí eu vou pedir ajuda de alguns jovens. Né? Deu certo, Vivian? Tudo certo? Então vamos lá. Preciso de um microfone da mídia, por gentileza. Diácono João, faz favor. Porque eu preciso que ele seja, né, que o áudio também saia na transmissão. Então, um microfone. Quem está com o texto de Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9? Qual dos jovens ou adolescentes? Lá, na mídia, lá mesmo. Lá. Gênesis 3, versos 8 e 9. Quais são algumas ações de Deus? Deste Deus que é apaixonado. O que diz lá? Gênesis 3, verso 8 e 9. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Uma ação de Deus. Nesta ação de Deus, Deus foi atrás de quem? De quem Deus vai atrás ali nesses dois versos? Deus foi atrás de quem? De Adão e Eva. Então Deus, no seu infinito amor, na sua infinita grandeza, em tudo que ele é, Deus, ele foi atrás de Adão e Eva. Não perca quem são os personagens e nem a ideia. Deus foi atrás de Adão e Eva. Cometeram pecado, Deus falou assim, não, vocês não vão ficar aí. E foi atrás deles. Mesmo às vezes eles se escondendo ali atrás do arbusto. Um outro texto, Gênesis capítulo 6, versos 12, 13 e também verso 18. Com quem está este texto? Então, passa lá para a gente fazer a leitura. Gênesis 6, verso 12, 13 e verso 18. O que diz a Bíblia Sagrada? Lê para nós. 12? Cadê o 12? Me ajuda. Versos 12, 13 e 18. Cadê o 12? Não tem. Aqui. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse a Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que o desfarei com a terra. Verso 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto e estarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Então, Deus vai atrás de quem nessa ocasião? Deus vai atrás de Noé. Então Deus foi atrás de Adão e Eva quando cometeram pecado e se esconderam por causa do seu pecado. Depois o tempo passa e o texto diz ali que a terra toda estava corrompida pelo pecado, pela maldade. E aí Deus diz a Noé: destruirei todos. Mas olha que coisa curiosa. Deus chega para Noé e diz assim: estabelecerei contigo a minha aliança. Deus foi atrás de Noé. E não só atrás dele, da casa dele. Porque ele falou assim: eu vou estabelecer com você, com seus filhos e com a sua família a minha aliança, o meu concerto. Deus foi atrás de Noé e da sua família. Não perca a ideia. Gênesis 12. Quem está com Gênesis 12? Quem está? Aqui. Por favor, Diácono João. Gênesis 12, versículos 1 a 3. O que diz este texto para a gente? Gênesis 12, 1 a 3. Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De quem Deus vai atrás aqui nessa ocasião? Deus vai atrás de Abraão. Abraão está lá com seu pai, trabalhando, construindo, né, ídolos junto com seu pai, né, na oficina do seu pai, e de repente Deus vai ao encontro de
Abraão. Então, Deus foi atrás de Adão e Eva, Deus foi até Noé, Deus também foi até onde Abraão estava. Continua lá. Quem está com o texto de Gênesis capítulo... Aliás, desculpa. Isaías capítulo 41, versos 8 a 10. Isaías, quem está com o texto? Aqui. Então não percam a ideia. Né? Veja que eu já repeti algumas palavrinhas aí. Dani, Isaías 41, verso 8 a 10. O Senhor disse ao povo de Israel: Você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo. Ele disse: Vocês são os meus servos, eu os escolhi e nunca os rejeitarei. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e ajudo, eu os protejo com a minha força, com a minha forte mão. De quem Deus vai atrás agora? Quando ele diz assim, não temas. Ele vai atrás de alguém. Ele chega até alguém e fala assim, não temas. Eu sou contigo. Eu te chamei, eu te busquei, eu te procurei, eu te resgatei, eu te salvei, eu te juntei. Para quem Deus está falando aqui? Com quem Deus está querendo conversar aqui? Deus está conversando com uma descendência. A descendência de Jacó, mais precisamente o povo de Judá. No capítulo 41, aquela profecia, tem todo um contexto lá de Isaías, onde o povo de Israel passaria no cativeiro. E aí Deus usa Isaías para falar assim, por mais que o cativeiro venha, não temas, eu sou contigo. Eu vou estar com vocês. Eu vou salvar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou resgatar vocês de onde vocês estiverem. Deus vai atrás de um povo. Ele foi até o povo de Judá. Para relembrar que estava com ele. Para relembrá-los que ele cuidaria deles. Deus toma a atitude de ir atrás dessa nação. No caso de Judá, que depois vai ser chamado de Israel. Virando a página para o Novo Testamento, João. Quem está com o texto de João, capítulo 1? Quem está? Ali. João, capítulo 1, versos 45 até o 48. Então, nós falamos aqui de algumas passagens de Velho Testamento, ações de Deus vindo atrás. Adão e Eva, Noé, Abraão e de uma nação. João, capítulo 1, versos 45 a 48. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Disse-lhe ele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse Natanael: De quem me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Quem vai atrás de quem aqui? Jesus foi atrás de quem? Aqui neste texto. Atrás de quem Jesus foi aqui neste texto? Atrás de quem Jesus foi aqui neste texto? Tem três personagens ali, né? Jesus, Felipe e Natanael. Felipe chega para Natanael e diz assim: achamos o mestre. Vem e vê. Aí Natanael vai de curioso. Aí quando Natanael está chegando pertinho de Jesus, fala assim: cara, eu te conheço. Aí Natanael fala assim: mas eu nunca te vi. Aí Jesus olha para ele assim: eu te vi. Jesus foi atrás de Natanael. Jesus foi atrás de Natanael para chamá-lo para ser o seu servo, para chamá-lo para ser o seu seguidor, para chamá-lo para ser o seu discípulo. Atos. Quem está com o texto de Atos dos Apóstolos? Estamos terminando aqui o texto, falta só 2. Atos. Quem está com o texto?
Atos dos Apóstolos, quem está com o texto de Atos 9? Quem ficou com ele? Cadê? Quem que está com o texto? Dos meninos? Das meninas? Alguma dos meninos ou das meninas? Alguém ficou com o texto? Projeta para nós qualquer coisa. Então, Atos 9, do verso 1 ao verso 5. Faz favor, Mozart. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrassem, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem tu és, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Quem foi atrás de quem aqui? Jesus foi atrás de quem? De Saulo. Então, da mesma forma como Deus lá no passado foi atrás daqueles homens que nós já citamos, foi atrás de um povo, no Novo Testamento nós vemos Jesus vindo atrás e chamando pessoas para serem seus discípulos, chama pessoas para serem seus servos, e no caso aqui, Saulo. E para nós fecharmos um último texto, quem está com o texto do Evangelho de João, capítulo 16. Aqui. João, capítulo 16, o verso 7 e o verso 8. Preste atenção agora. Mas eu lhe digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for... Meu Deus do céu. Mas eu lhe digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é o agente aqui agora? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente. Quem é o alvo? Quem é o alvo? Quem é o alvo, Monteiro? Sou eu, somos nós. Por quê? Qual é o alvo dele? Convencer o mundo, que somos nós, do pecado, da justiça e do juízo. Então, atrás de quem Deus veio? Atrás de quem Deus veio? Ele veio atrás de mim. Do mesmo jeito que ele foi atrás de Adão, de Noé, de Abraão, de uma nação, do mesmo jeito que ele foi atrás de Natanael, do mesmo jeito que ele foi atrás de Saulo, Jesus, o Espírito Santo, Deus veio atrás de nós. Veio atrás de nós. Ele veio atrás de mim. Ele veio ao meu encontro. Aonde Deus está? Sabendo que ele veio ao nosso encontro, aonde ele está? Estamos tentando encurtar aqui um pedacinho. Se ele veio ao meu encontro, aonde ele está? Aonde Jesus está? Aonde o Espírito Santo está? Aonde Deus está? O que Jesus disse antes de partir lá, deixar os seus discípulos sozinhos? Tem uma frasezinha que a gente conhece lá. Eis que eu estou convosco. Com quem Jesus está? Com a gente. Então onde que ele está? Ele está em mim. Ele não está em nós. O Espírito Santo não foi dado a nós. Ele é dado à igreja, ele é dado a cada um que faz parte da igreja. Ele vai lá, nos tirou, foi atrás de nós, nos tirou do mundo, nos convenceu do pecado, nos convenceu do que Jesus é o único que pode nos justificar, ele é o único justo, ele nos convenceu para nós sairmos da condenação, para chegarmos no caminho da salvação. Ele fez tudo isso. E ele diz assim: agora eu quero estar com vocês. Então Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele está em nós. Ele faz parte da minha vida. O Espírito Santo está em você. Jesus está em você. Deus está contigo. Se Ele está aqui, se Ele está em mim, o que é que Deus, o que é que Jesus, o que é que o Espírito Santo quer continuar fazendo? O que Jesus, Espírito Santo e Deus quer continuar fazendo?
que ele quer continuar fazendo? Hoje a reflexão nossa, ela é, digamos assim, fazer a gente nos questionar. Né? A gente por isso que eu fiz algumas perguntas. São literalmente perguntas para mexer com a gente, para ver se a gente está atento, se ele foi atrás, se ele veio atrás, se ele está comigo. O que ele quer continuar fazendo? O que Jesus quer continuar fazendo? O que Jesus quer continuar fazendo? Ele quer continuar salvando. Quem? Ele quer continuar do mesmo jeito, gente. Do mesmo jeito que ele veio atrás de mim. Ele quer ir atrás de outras pessoas. Ele quer ir atrás de outras pessoas. Mas como é que Jesus chegou até mim? Como é que chegou até mim o conhecimento do Jesus? Como é que chegou até mim o conhecimento sobre o Espírito Santo? Como é que chegou até mim o conhecimento de que Jesus é o meu Salvador? Este conhecimento veio porque alguém trouxe ele para mim. Alguém trouxe ele para mim. Alguém conheceu Deus antes de mim e me apresentou este Deus. Permitiu que eu viesse agora a entender quem ele é, conhecer ele. Mas agora que eu o conheço, agora que ele está em mim, o que ele quer continuar fazendo? Ele quer continuar salvando. Ele quer continuar indo atrás de outras pessoas. Ele quer continuar agora usando a mim e a você neste processo. Esse processo agora está nas nossas mãos. Essa parte de levar o conhecimento de Deus a outras pessoas está em nós. Se Deus e o Espírito Santo habitam em mim, se a Trindade Divina age na minha vida, agora sou eu que preciso me dispor a estar nas mãos dele para ser usado por ele. Nós falamos sobre buscar ao Senhor há poucos dias atrás. Nós falamos sobre aquele que busca o Senhor, encontra o Senhor. Então, se nós encontramos com ele, se nós temos um encontro com o Senhor, estamos renovando este encontro com ele, se nós estamos conhecendo cada vez mais o Senhor, agora o desafio que Deus coloca na minha mão e na sua mão, qual é? Me apresenta para mais alguém. Diga para mais alguém quem eu sou. Porque do mesmo jeito que eu te salvei, e do mesmo jeito que eu estou em você, eu quero salvar quem você conhece e estar com esta pessoa também. E eu quero usar você para fazer isso. O Deus que veio até nós e nos conhece, agora faz uma outra pergunta para nós, que a gente já ouviu em outras mensagens, que está lá em Isaías. Quando o profeta Isaías está diante de Deus e olha uma situação adversa em todo um povo, em toda uma nação, Deus fala com ele e fala assim: Isaías, esse mundão, essa nação ainda está corrompida pelo pecado, mas quem há de ir por nós? É a pergunta da Trindade. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías entende a ideia. Isaías compreende o que Deus está falando. Por quê? Porque ele tinha visto o Senhor. Ele tinha visto a presença do Senhor no dia em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A situação era ruim, o rei tinha morrido. O rei que o povo amava tinha morrido. Eles estavam sem aqueles a quem eles amavam. Que era o rei que cuidava deles, que dava tudo para eles. E aí agora Isaías é instigado por Deus. E agora, no meio de tudo isso que você está percebendo, Isaías, a quem eu vou enviar? Quem é que vai falar de Jesus? Quem é que vai falar de Deus? Quem é que vai falar de mim para as outras pessoas? Isaías entende. E fala: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Isaías compreendeu a ideia. Isaías se prontifica a levar o conhecimento de Deus. Não agora de um rei humano, mas daquele que desejava e almejava ser o rei das nações, o próprio Deus. O tempo passa
chega Jesus no meio de nós, no Novo Testamento, Jesus pega aqueles 12 homens, que é Natanael, um deles que a gente citou ali, chama os 12, dá um ensinamento, dá instruções para eles, fala assim, agora vocês me conhecem, só que agora é o seguinte, eu quero que vocês saiam, que vocês vão até algumas aldeias pelas quais a gente até já passou por elas, chega lá e façam a obra que vocês aprenderam. Preguem sobre libertação, preguem sobre cura, preguem sobre salvação. Falem. Não precisa vocês se sobrecarregarem de mais coisas. Não precisa levar alforje, não precisa levar roupa sobressalente, água sobressalente. Não precisa vocês se sobrecarregarem de informações, de coisas que são desnecessárias para essa obra. Apenas vão e anunciem. Jesus enviou os 12. Depois, os 12 voltaram trazendo informações para Jesus. Está lá em Lucas capítulo 9, verso 1 e 12. Naquela época, foram os discípulos de Jesus. Mas Jesus não parou nos 12. Até porque algumas pessoas acham que a tarefa de levar o conhecimento de Deus para o ser humano é só do pastor ou do presbítero. Não é. Biblicamente, não é. Ali, Jesus enviou os 12. Talvez os apóstolos, os pastores de hoje, os presbíteros dos dias de hoje. Aí um pouquinho mais para frente, Jesus tem 70 com ele. Aí ele fala assim, 70, todos vocês vão e façam a mesma coisa que os 12 fizeram. A mesma coisa. Vão lá e preguem, anunciem libertação, salvação, cura, etc, etc, etc. Jesus dá uma ordem para os 70, que estavam dispostos a serem seus seguidores. Jesus, lá no capítulo 10 de Lucas, no capítulo seguinte, Jesus enviou esses 70 para pregar a salvação, pregar sobre Jesus. E aí, para que nós não ficássemos tão desprovidos de informações, Jesus olha para nós e fala assim, eu não vou deixar vocês saírem por aí afora sozinhos. Eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Jesus envia para nós o Espírito Santo, mas com um objetivo. Vocês serão revestidos de poder. Mas o texto não para aqui. Ele diz assim, e ser-me-eis testemunhas, tanto em, ou seja, onde você estiver, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Deus Trino, que foi atrás de Adão, que foi atrás de Noé, que foi atrás de Abraão, que foi atrás de uma nação chamada Judá, que foi atrás de Natanael, que foi atrás de Paulo, que veio atrás de mim. Esse mesmo Deus quer me usar, quer te usar com o seu poder para nós levarmos este conhecimento que nós temos a outras pessoas. Ele te capacita. Ele te abre o entendimento. Ele te abre os olhos. Ele te abre o coração para você levar a mensagem que Ele mesmo colocou em você. Tem uma mensagem dentro de mim e dentro de você, amados. Uma mensagem do Deus que é amor. Uma mensagem amorosa de Deus para a gente compartilhar com outras pessoas. Deus é um Deus que envia. É um Deus que vai atrás, mas é um Deus que envia. A igreja é enviada por este Deus. A missão é a mais importante das Escrituras Sagradas. Então, se eu e você tivermos que dizer que Deus é amor, que Deus é apaixonado, sim, Deus é apaixonado por missões. Deus ama fazer missões. Deus anseia por salvar vidas. Então, todo aquele que tem o coração voltado para falar do amor dele para alguém, Deus vai encher mais ainda essa pessoa. Porque o que mais ele quer é levar o amor dele para outros. Então, quanto mais eu falar do amor de Deus para outras pessoas, mais cheio deste amor eu vou ser e mais impulsionado eu serei pelo Espírito Santo para fazer essa obra. Porque o que mais ele ama fazer é
salvar. O Cordeiro de Deus foi enviado para salvar. Então Deus é um Deus que envia as pessoas, e a igreja é enviada. Se a missão é a mais importante das Escrituras, quando a gente olha para ela, Jesus Cristo veio a essa terra justamente para mostrar o tamanho da importância dessa missão. Quando ele vem, se torna como um de nós, morre por nós e ressuscita por nós. E agora, o poder dele, ou o poder da missão, é dado à igreja, como um instrumento. Nós somos instrumentos do Senhor para fazer essa missão agora, para salvar vidas, com o conhecimento que nós temos de Deus. Quem é Jesus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Quem é Deus para você? Se Ele é o teu Salvador, Ele está dizendo para você: eu quero que você salve mais alguém, porque eu te salvei. Se para você Deus é amor, Ele está dizendo assim: ame mais alguém, porque eu amei você. Se você experimenta e ama receber dons espirituais, se coloque à disposição de Deus, porque Deus vai usar você com os dons espirituais para edificar a igreja e salvar vidas. Deus é apaixonado por missões. E no tempo presente, Ele quer usar você para a missão que é urgente: salvar vidas. Nós não conhecemos mais Deus só de ouvir falar. Você já experimentou quem Ele é na sua vida. E você sabe quem Ele é. É um Deus que ama, um Deus que transforma, um Deus que salva, um Deus que cura e um Deus que é apaixonado por missão. E Ele quer te usar. Onde você for, Ele quer te usar. Vamos colocar em pé? Deus foi atrás daquelas pessoas. Ele veio atrás de você. Quem é que Deus mostrou já para você que Ele quer que você vá atrás? Em nome dEle. Em nome dEle, em nome de Cristo, atrás de quem você está indo para pregar o Evangelho? Em nome dEle, atrás de quem você vai para mostrar o conhecimento, quem Deus é? Mostrar o amor dEle. Atrás de quem nós vamos? Deus quer usar você. Deus quer usar a gente. E a missão é urgente. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Mas eu gostaria que você pudesse pensar numa pessoa que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo ainda. Pensa nisso agora. Uma pessoa que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e que você conhece. Da sua escola, do seu trabalho, da sua família, não importa quem seja. Uma pessoa pelo menos. Pense nesta pessoa. Pensou? Pensa nela. Se você pensou em alguém, é porque este alguém, de alguma forma, ele é importante para você. Pela amizade, pelo coleguismo de trabalho, por ser membro da família. De alguma forma, para você, ele é importante. Se Jesus viesse hoje, ele não iria para o céu. Ele não iria para a eternidade. Mesmo você gostando dele ou dela, mesmo você amando ele ou ela, ele não iria para a eternidade. Porque ele não conhece ainda Jesus. Jesus está dizendo para você: esse amor que eu estou colocando no teu coração, vá até ele, até ela, e fale, com toda a ousadia que eu te dou, fale que eu amo e que eu quero salvá-lo. Essa será a sua missão nessa semana. Nessa semana que estamos terminando uma, mas vamos começar outra. A missão será você encontrar essa pessoa e falar de Jesus para ela. Porque ele, do mesmo jeito que veio atrás de você, quer te usar e quer ir atrás dessa pessoa para salvá-lo, para salvá-la.
E você e eu vamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Vamos falar com Deus? Oremos ao Senhor e apresente esta vida nas mãos de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-nos aqui, Senhor, ante a Tua presença. Estamos relembrando um pouquinho, Senhor, de as ações que o Senhor teve, de ir e buscar pessoas, para resgatar pessoas, até chegar a nós. Nós também, Senhor, fomos alcançados pelo Senhor. O Espírito Santo um dia, Senhor, tratou de nossos corações, de nossas mentes, abrimos o nosso entendimento para Te conhecer mais. Recebemos a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Hoje podemos dizer, Senhor, que Te conhecemos, não somente de ouvir falar, porque nós falamos contigo e ouvimos o Teu recado. Nós louvamos o Teu nome aqui neste lugar, Senhor, e em nossa casa, em nosso local de trabalho. Senhor, nós fazemos orações a um Deus que é vivo, esperando que o Senhor receba a nossa oração e responda a ela. Sim, ó Deus, nós Te conhecemos muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós pensamos, porque o Senhor está em nós, o Senhor habita em nós, Tu, o Espírito Santo de Deus, está em nós e age em nós, nos transforma e nos molda a cada dia. Pai, mas há pessoas que estão pertinho de nós, que nós amamos, Senhor, que precisam Te conhecer, que precisam ser salvas. Pessoas que fazem parte, Senhor, do nosso rol de amizade, na escola ou no trabalho. Pessoas que são da nossa casa, familiares nossos, mas que ainda não Te aceitaram como Senhor e Salvador. Pai, esta mesma paixão pelo qual eu experimentei, Senhor, que veio de Ti, este mesmo amor que eu experimento, que vem do Senhor. Senhor, essas pessoas precisam experimentar, Senhor. Essas pessoas precisam entender o que é amar o Senhor, o que é poder ter o privilégio de conversar com o Senhor. Qual é o privilégio de poder estar na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, como Isaías, como Seus discípulos, Senhor, que nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Pai, nós temos aqui, Senhor, pessoas, homens e mulheres, Senhor, que Te amam. Homens e mulheres, Senhor, famílias que Te amam, que gostam de Te servir, Senhor, que gostam de Te louvar, de adorar o Teu santo nome. Pai, use-nos nas Tuas mãos, Senhor, para levar este amor, Senhor, e esta gratidão a estes outros corações. Senhor, nós vamos nos encontrar com essas pessoas nesta semana. O Senhor vai colocar elas diante de nós. O Senhor vai fazer-nos lembrar. Sim, Espírito Santo, nos ajude a lembrar dessas pessoas, Senhor, dia após dia no decorrer dessa semana. E sim, Senhor, instiga-nos em nossos corações e mentes para irmos até eles, para falarmos do Teu amor, Senhor, para revelar a eles, Senhor, um pouquinho do que nós conhecemos de Ti. E com ousadia, Senhor, nós anunciarmos a salvação em Cristo Jesus. Sim, ó Deus, o Senhor nos capacita com o poder dos céus. O Senhor dispensou sobre nós todo o poder, para nós sermos Tuas testemunhas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, use-nos nas Tuas mãos. E que lá naquele momento, no abrir e fechar dos nossos lábios, Senhor, não sejamos nós, mas sejas Tu, ó Espírito Santo de Deus, falando através de nós. Não importa o lugar, Senhor, se será ali, Senhor, no intervalo da aula, se vai ser ali, Senhor, no horário do almoço, Senhor, do trabalho, se será quando nós chegarmos para trabalhar, ou na saída do trabalho, ou se nós vamos fazer uma refeição com alguém da nossa casa, ou apenas uma visita, mas em nome de Jesus, use-nos com poder e ousadia, Senhor. Em nome de Jesus, capacite-nos com ousadia, para anunciarmos o conhecimento de Deus que nós temos a estas pessoas. O nosso Jesus, o nosso Espírito Santo, o nosso Deus Criador dos céus e da terra. Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, ser vasos usados poderosamente nas Tuas mãos. E que essas pessoas, Senhor, entendam e compreendam quem Tu és. E venham se render a Ti, Senhor. Venham se render a Ti, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor.